Marcos e Vitória formavam um casal vibrante e apaixonado. Apesar do pouco tempo juntos, a intensidade de seus sentimentos compensava a brevidade da relação. Ambos crescidos em orfanatos, eles encontraram um no outro a família que nunca tiveram, completando-se mutuamente. Samuel, seu melhor amigo, partilhava de uma realidade diferente, cercado pelo amor de uma grande família. Contudo, ele nunca deixou de apoiar e estar presente na vida de Marcos e Vitória, especialmente nos momentos de suas pequenas desavenças típicas de um relacionamento intenso. À medida que o primeiro aniversário de namoro se aproximava, Marcos decidiu transformar essa data em um marco ainda mais especial. Ele planejava pedir Vitória em casamento. Contudo, inseguro sobre como proceder, recorreu ao amigo Samuel para orientações. Juntos, dedicaram-se a escolher a aliança perfeita e o cenário ideal para o grande momento. Por sugestão de Samuel, pesquisaram hotéis em locais paradisíacos, lugares que prometiam não apenas romance, mas também uma memória inesquecível. Depois de muita pesquisa, escolheram um anel elegante e reservaram uma estadia em um hotel encantador situado na costa, onde o pôr do sol prometia ser espetacular. Marcos estava eufórico, mal podendo conter sua empolgação, enquanto fazia os preparativos sem levantar suspeitas de Vitória. "Está tudo certo para o nosso fim de semana?" perguntou Vitória, percebendo o entusiasmo extra de Marcos enquanto faziam as malas. "Tudo perfeito", Marcos respondeu, oferecendo um sorriso misterioso. "Vai ser um fim de semana que nunca vamos esquecer." A viagem começou maravilhosamente, com o casal compartilhando risadas e sonhos durante o trajeto. O tráfego estava tranquilo e o céu claro prometia um tempo perfeito para o pedido. No entanto, ao se aproximarem de uma curva cercada por árvores densas, o carro começou a apresentar problemas. O freio falhou justamente quando mais precisavam, e Marcos lutou para controlar o veículo. "Marcos, cuidado!" Vitória gritou, segurando-se no painel. Marcos fez o possível para manobrar o carro, mas a velocidade e a curva foram demais. O carro capotou várias vezes, um terror que pareceu durar uma eternidade. Quando finalmente parou, o silêncio tomou conta, interrompido apenas pelo som distante de um carro passando na estrada. Marcos, gravemente ferido por não estar usando o cinto de segurança, tentava manter a consciência. Ele olhava para Vitória, presa nas ferragens e desacordada, desejando mais do que tudo que ela estivesse viva. "Vitória, por favor, fique bem", sussurrou ele, com lágrimas misturando-se ao sangue em seu rosto. 3 dias depois, Vitória despertou em uma cama de hospital, confusa e com dor em todo o corpo. Sua mente ainda estava turva, mas seu primeiro pensamento claro foi Marcos. Ela precisava vê-lo, saber que ele estava bem. "Marcos? Onde está Marcos?" perguntou ela com urgência à enfermeira que ajustava seu soro. No silêncio de um quarto de hospital, Vitória acordou ainda confusa e com o coração apertado de ansiedade. Uma das enfermeiras se aproximou, percebendo seu estado agitado. Com voz calma, tentou tranquilizá-la. "Você precisa descansar agora. Tudo vai ficar bem", disse a enfermeira enquanto administrava um calmante. No entanto, o descanso foi breve. Ao despertar, Vitória foi surpreendida pela presença de Samuel, que trouxe consigo notícias que abalariam qualquer esperança restante. Com olhos marejados, ele revelou o impensável. "Vitória, sinto muito. Marcos não resistiu ao acidente." As palavras ecoaram em sua mente como um gongo, trazendo uma onda de desespero. Vitória, incapaz de conter a dor, começou a chorar incontrolavelmente. "Não, isso não pode ser verdade", exclamou entre soluços. Samuel, movido pela compaixão e pelo luto compartilhado, levou Vitória para sua casa, entregando-lhe as cinzas de Marcos. Com mãos trêmulas, ela agarrou a urna. Cada lágrima que caía parecia carregar parte de sua alma. Enquanto Vitória enfrentava sua dor, uma reviravolta inesperada ocorria em outra cidade. Em um hospital distante, Marcos,
contra todas as expectativas, despertava. Confuso, ele sentia o peso de seus ossos quebrados e as cicatrizes das cirurgias. O médico, após garantir que ele ficaria bem, contava sobre o homem que o salvara e que Samuel já havia sido contatado. Uma hora depois, Samuel entrou no quarto com uma expressão sombria. Marcos, ansioso, perguntou imediatamente por Vitória. Onde ela está, Samuel? Como ela está? Samuel hesitou, o peso das notícias quase insuportável. Com um suspiro profundo, ele revelou. Marcos, sinto muito dizer. Vitória não resistiu. Com as palavras, Samuel entregou uma urna, espelho daquela entregue à Vitória. Marcos, oprimido pela tristeza, desmaiou, incapaz de processar a realidade. Nos dias que se seguiram, Marcos chorava incessantemente, enquanto se recuperava fisicamente das feridas do acidente. Enquanto isso, isolada em sua dor, Vitória enfrentava uma solidão dilacerante. Diante do espelho, ela tocava sua barriga, agora abrigo de uma nova vida. Ela estava grávida, uma surpresa que havia planejado revelar a Marcos durante o aniversário de namoro. O futuro, uma vez repleto de promessas de alegria e amor compartilhado, agora parecia uma amarga ironia. Vitória, em meio às lágrimas, lamentava a cruel realidade de que seu filho cresceria sem conhecer o pai. Algum tempo depois, Marcos, já recuperado fisicamente, decidiu deixar a cidade que compartilhara com Vitória. Cada esquina, cada parque, cada pequeno café trazia lembranças dolorosas demais para suportar. Samuel, sempre ao seu lado, ajudou-o com a mudança. Vamos para algum lugar novo, começar de novo, sugeriu Samuel, embora soubesse que algumas feridas do coração não cicatrizam com mudanças geográficas. Marcos apenas assentiu, a urna de Vitória firmemente segura em suas mãos. Um último vínculo físico com o amor de sua vida, agora perdido na neblina de um destino trágico e inexorável. No decorrer dos anos, cada esquina da cidade parecia sussurrar o nome de Vitória para Marcos. O parque onde passeavam de mãos dadas, a praia que ela tanto amava, tudo o remetia a ela. Esgotado pelas lembranças persistentes, Marcos decidiu mudar de cidade, buscando um novo começo longe de tudo que o conectava a ela. Samuel o ajudou a se mudar e, com um abraço apertado, despediram-se. Quando Samuel ficou sozinho, um sorriso sinistro tocou seus lábios e um suspiro de alívio escapou. Durante anos, Samuel nutrira uma paixão não correspondida por Vitória. Desde o início do namoro dela com Marcos, ele sentira um desconforto constante, pois sempre se considerou mais digno do amor dela do que Marcos. Ele havia tentado de tudo para separá-los, recorrendo a pequenas mentiras que provocavam brigas frequentes entre o casal. No entanto, o forte vínculo que eles compartilhavam provava ser inquebrável para a frustração de Samuel. Quando Marcos veio a ele para planejar o pedido de casamento, o ciúme e a raiva fervilharam em Samuel. Por fora, ele mantinha a aparência de um amigo leal, ajudando com os preparativos, mas por dentro, ele tramava com intenções maléficas. Samuel não podia suportar a ideia de Vitória pertencer a outro homem. No dia da viagem, ele agiu de acordo com seu plano nefasto e sabotou o carro cortando os freios, esperando acabar com o relacionamento de uma vez por todas. Após o acidente, ele correu para o local, encontrando ambos, Marcos e Vitória, desacordados. Para sua consternação, ambos estavam vivos. Rapidamente formulou um plano para que, ao menos na mente de cada um, o outro estivesse morto. Chamou a ambulância para Vitória, mas retirou Marcos do carro e o levou para outro local, esperando deixá-lo para morrer. No entanto, testemunhas no caminho o forçaram a mudar de curso e levá-lo ao hospital mais próximo. Samuel então manipulou a situação mais uma vez, fornecendo urnas com cinzas falsas a cada um, fazendo-os acreditar na morte um do outro. Com isso, ele imaginou que teria caminho livre para conquistar o coração de Vitória. Os anos se passaram, e 10 anos depois, Vitória vivia sozinha, dedicando sua vida a seu filho, Paulo, o legado de seu amor por Marcos.
O garoto era o centro de seu universo, e ela não tinha interesse em outros relacionamentos, seu coração ainda pertencendo a Marcos. Samuel, ainda fingindo ser um amigo dedicado, visitava frequentemente, mas seu ressentimento crescia a cada visita. Ele não conseguia aceitar que, mesmo após tantos anos e acreditando Marcos morto, Vitória ainda guardava amor por ele. O fato de Paulo ser uma constante lembrança de Marcos só servia para inflamar mais sua ira. Numa tarde, enquanto Samuel visitava, Paulo brincava no chão com seus carrinhos. Samuel observava, tentando disfarçar seu descontentamento. Vitória, você nunca pensou em seguir em frente? Ele perguntou, tentando sondar seus sentimentos. Samuel, Marcos ainda vive no meu coração. Não há espaço para mais ninguém, respondeu Vitória com uma certeza que fechava qualquer brecha para a esperança. Samuel suspirou, frustrado. A presença de Paulo, sempre alegre e inocente, era um lembrete constante do amor de Vitória por outro homem. Cada sorriso do menino parecia uma afirmação de que ele nunca teria o que verdadeiramente desejava. Enquanto observava mãe e filho, Samuel se dava conta de que, apesar de suas manipulações e esquemas, ele nunca poderia ter o amor de Vitória. A verdade era que ela e Marcos, mesmo separados por mentiras e quilômetros, ainda estavam conectados por algo que ele nunca poderia compreender ou destruir. Um amor verdadeiro e puro, agora perpetuado através de seu filho. Enquanto Vitória dirigia pelo caminho familiar que deveria ter levado a ela e Marcos a um destino de celebração anos atrás, ela não podia deixar de sentir uma mistura de emoções. Era a mesma estrada que eles tinham percorrido juntos antes do acidente devastador que, ela acreditava, o tinha levado para sempre. Agora, com seu filho Paulo ao lado, ela tentava se concentrar na alegria de compartilhar algo que deveria ter sido um momento feliz com Marcos. Ela esperava que esta viagem fosse uma boa distração para Paulo, que raramente saía de casa. Chegando à cidade, eles se acomodaram em uma pousada aconchegante, um lugar diferente do que ela e Marcos teriam ficado, mas encantador mesmo assim. Vitória passou os dias tentando fazer a viagem divertida para Paulo, explorando a cidade e suas belezas naturais. No último dia da viagem, enquanto caminhavam de volta à pousada, eles passaram por um homem deitado na calçada, enrolado em cobertores sujos, com uma placa onde se lia "Fome". Vitória, com o coração ainda pesado pela perda e pelas lembranças que aquela cidade trazia, decidiu ignorar o homem. Mas Paulo, inocente e compassivo, tateou seu braço. "Mãe, podemos dar alguma coisa para ele?" perguntou Paulo, olhando preocupado para o homem. Relutantemente, Vitória abriu sua bolsa, procurando algumas moedas. Ela se agachou para colocá-las ao lado do homem, quando seu olhar casualmente encontrou o rosto dele. O coração dela parou. Coberto de sujeira e com a barba por fazer estava Marcos. O choque quase a fez cair no chão. "Marcos?" Sua voz mal saiu, um sussurro trêmulo. Marcos, despertando com o som de uma voz familiar, piscou confuso e olhou para cima. Seus olhos se encontraram, e por um momento ele achou que estava sonhando. "Vitória?" Ele começou a chorar, as lágrimas limpando trilhas na sujeira de seu rosto. "É você mesmo?" Eles se abraçaram apertado, um encontro de almas perdidas que se reencontravam. Sem hesitar, Vitória o ajudou a se levantar e o levou de volta à pousada. Lá, enquanto Marcos tomava um banho e vestia roupas limpas que ela providenciou, a realidade do que estava acontecendo começou a se assentar. Quando Marcos emergiu, parecendo mais com o homem que ela tinha amado, a primeira pergunta dele foi sobre Paulo. "Quem é esse menino, Vitória? Você se casou de novo?" "Não, Marcos. Paulo é nosso filho. Ele é seu filho", Vitória disse gentilmente, observando-o absorver a notícia. Marcos desabou em lágrimas outra vez, a emoção da reunião intensificada pela surpresa de descobrir que tinha um filho.
Como isso? Como eu não soube? Samuel me disse que você tinha morrido. Vitória explicou, a tristeza tingindo sua voz. Ele me deu uma urna com suas cinzas. Eu também recebi uma urna. Marcos falou, a confusão clara em seu rosto. Samuel me disse que você tinha morrido. Eles passaram horas conversando, preenchendo as lacunas de anos de separação forçada. Marcos contou como tinha mudado de cidade para tentar escapar da dor, como tinha conseguido um emprego, mas nunca superou a perda de Vitória. A vida sem ela se tornara insuportável e, eventualmente, ele desistiu de tudo, levando-o à rua. Cada dia era um sofrimento sem você, Vitória, ele disse, segurando as mãos dela. Juntos, novamente, eles contemplaram a crueldade e o milagre de seu destino, agora reunidos não apenas como amantes perdidos, mas como uma família completa, com a promessa de reconstruir juntos o que foi injustamente tirado deles. Após o reencontro inesperado e emocionante entre Marcos e Vitória, a realidade das circunstâncias que os haviam separado começou a se assentar. Marcos, antes um homem vibrante e cheio de vida, havia se transformado em uma sombra de seu antigo eu, devastado pelo desemprego e pela perda subsequente de tudo o que possuía. Ele mal conseguia sair da cama, tomado pelo desespero de viver sem Vitória. Sem forças para procurar outro emprego e com a mente ainda atormentada, Marcos acabou morando nas ruas, onde a dureza do chão frio e as noites geladas não eram nada comparadas ao vazio em seu coração. Agora reunidos, Marcos e Vitória levaram Paulo de volta para sua antiga cidade. Deixando o menino na casa de Vitória, eles foram confrontar Samuel, cuja traição havia sido a raiz de tantos anos de sofrimento. Assim que Samuel os viu juntos, seu rosto empalideceu, percebendo imediatamente que seu plano havia falhado miseravelmente. Vocês dois, como? Gaguejou Samuel, a surpresa evidente em sua voz. Sabemos de tudo, Samuel. Você vai pagar pelo que nos fez, disse Vitória com firmeza, enquanto Marcos, ainda fraco e abatido, permanecia ao seu lado. Samuel, com um sorriso frio e desdenhoso, respondeu: E como vocês pretendem provar isso? É melhor ficarem quietos ou será pior para vocês? A ira fervilhou dentro de Marcos, mas sua condição debilitada o impedia de tomar qualquer ação física. Samuel, incapaz de conter seu rancor e frustração, acabou confessando: Eu fiz tudo porque amo você, Vitória. E você escolheu ele, um nada. Sabotei o carro. Queria que nenhum dos dois sobrevivesse. Se você não pudesse ser minha, então não seria de ninguém. As palavras de Samuel cortaram o ar como lâminas, mas nem Vitória nem Marcos tinham como registrar ou provar as confissões feitas no calor do momento. Sem alternativas, eles apenas o advertiram. Nos deixe em paz, Samuel. Já causou dor suficiente. Ao saírem da casa de Samuel, apesar da turbulência e da falta de justiça, havia um consolo em estarem juntos novamente. Os dias seguintes foram um misto de reconstrução e cautela, enquanto Marcos, Vitória e Paulo começaram a adaptar-se à nova realidade de estar juntos como uma família. Marcos, ainda se recuperando física e emocionalmente, não procurou emprego, pois não ficaria naquela cidade. Vitória, enquanto isso, continuava a trabalhar, mas ambos planejavam uma mudança. A cidade onde tantas memórias dolorosas estavam entrelaçadas já não parecia um lar. A presença de Samuel, apesar de evitada, era uma lembrança constante da traição. Samuel, por sua vez, tornou-se um homem cada vez mais perturbado. A raiva que sentia pelo casal só crescia, assim como sua obsessão por Vitória. Em sua mente distorcida, ele ainda acreditava que ele e Vitória eram destinados a estar juntos, incapaz de aceitar que ela nunca o amaria. Enquanto Marcos e Vitória contemplavam seu futuro, a ideia de mudar de cidade tornava-se cada vez mais atraente. Eles sonhavam com um novo começo, longe das sombras do passado,
onde poderiam criar Paulo em um ambiente livre da presença venenosa de Samuel. Unidos pelo amor e pela adversidade superada, eles planejavam cuidadosamente os próximos passos, determinados a reconstruir suas vidas e proporcionar um futuro seguro para seu filho. Samuel, cada vez mais consumido pelo ciúme e ressentimento, não conseguia suportar a visão de Marcos e Vitória juntos e felizes. Sua mente tramava incessantemente formas de destruir a felicidade do casal. Certo dia, quando Marcos e Vitória foram buscar Paulo na escola, um encontro inesperado os deixou atordoados. Samuel estava conversando casualmente com Paulo, o que imediatamente inflamou a fúria de ambos os pais. "Venha aqui agora!" chamou Marcos com uma voz firme que não admitia protestos. Conforme o garoto se aproximava, Samuel, percebendo a ira no rosto de Marcos, se retirou rapidamente sem dizer uma palavra. Uma vez dentro do carro, Vitória se voltou para o filho com preocupação. "Aquele homem, não encontre Samuel nunca mais. Você entende? Ele não é nosso amigo." "Mas ele só ofereceu carona, mamãe." "Não importa. Prometa que vai se manter longe dele", insistiu Vitória, sua voz carregada de uma urgência que o garoto raramente ouvia. Naquela noite, enquanto a casa estava envolta no silêncio do sono profundo, um pesadelo se desenrolou. O quarto de Paulo foi rapidamente consumido pelas chamas. O menino acordou aterrorizado e começou a gritar por socorro. Marcos, despertado pelos gritos de seu filho, correu para o quarto e, sem hesitar, arriscou sua vida para salvar Paulo. Juntos, escaparam das chamas, enquanto Vitória ligava para os bombeiros, que prontamente chegaram e controlaram o incêndio. No hospital, enquanto Paulo era tratado por queimaduras leves, o garoto mencionou a Marcos algo que o fez gelar. "Pai, quando acordei, acho que vi alguém na janela do meu quarto." Marcos e Vitória se entreolharam, ambos pensando imediatamente em Samuel. No dia seguinte, Marcos foi à delegacia e relatou suas suspeitas, mas sem provas concretas nada pôde ser feito contra Samuel. Frustrado e desesperado, Marcos foi até a casa de Samuel. Vendo o carro de Samuel estacionado, um pensamento sombrio cruzou sua mente: sabotar os freios, assim como Samuel havia feito anos atrás. Ele se aproximou do veículo, a raiva fervendo dentro dele. Mas, ao colocar a mão sobre o capô, sua consciência prevaleceu. Ele não era Samuel. Ele não poderia se tornar aquilo que tanto odiava. De volta ao hospital, ele compartilhou com Vitória o plano de deixarem a cidade assim que Paulo recebesse alta. Vitória, tocando o rosto de Marcos com uma ternura que só o amor verdadeiro pode mostrar, assegurou-lhe que tudo ficaria bem. "Por favor, fique aqui com Paulo. Vou comprar um remédio para ele dormir e depois ir para casa descansar. Estou exausta", disse Vitória, seus olhos pesados de cansaço e preocupação. Naquela noite, sozinha em casa e incapaz de encontrar paz, Vitória tomou uma decisão arriscada. Ela pegou o telefone e ligou para Samuel. "Samuel, quando você vai nos deixar em paz?" Sua voz estava carregada de exaustão e desespero. A resposta de Samuel foi fria e cortante: "Nunca." O peso dessa única palavra reverberou pelo silêncio da noite, deixando Vitória com uma sensação de impotência. Com Samuel determinado a nunca desistir, ela sabia que a única opção era partir, deixar tudo para trás em busca de um recomeço, longe da sombra ameaçadora que Samuel lançava sobre sua família. Com essa resolução em mente, ela se preparou para o próximo capítulo de suas vidas. Um capítulo onde, esperava ela, a paz finalmente reinaria. Na manhã seguinte ao incêndio que quase levou a vida de Paulo, o hospital estava lotado com a atividade usual, mas para Marcos, Vitória e seu filho, era um dia de alívio misturado com ansiedade. Paulo receberia alta, um sinal de que poderiam começar a deixar o trauma para trás. No entanto, a chegada inesperada da polícia trouxe um novo choque. 2 oficiais se aproximaram do casal, que aguardava notícias sobre a liberação do filho. Com expressões sérias, começaram a fazer uma série de perguntas sobre os eventos da noite anterior.
Marcos e Vitória cooperaram, detalhando o terror da noite sem esconder o medo que ainda sentiam. Após anotarem tudo, um dos policiais olhou para Marcos e Vitória com uma gravidade que fez o coração do casal afundar. "Há mais uma coisa que precisamos informar", disse o policial, pausando por um momento antes de continuar. "Ocorreu um incêndio na casa de Samuel esta noite." Ele não resistiu. Marcos engoliu em seco, chocado com a notícia. Vitória, por outro lado, manteve uma compostura que beirava a indiferença. Aparentemente, ele tomou um remédio para dormir e esqueceu o fogão ligado, completou o outro policial. Quando os oficiais se foram, o silêncio que se seguiu foi carregado e desconfortável. Marcos, perturbado, voltou-se para Vitória, buscando em seus olhos alguma resposta que o tranquilizasse. "Vitória, você fez algo?" A hesitação em sua voz era evidente, uma mistura de medo e necessidade de confiar nela. "Marcos, eu prometo. Só fui em casa, tomei o remédio para dormir e voltei para cá." Sua resposta foi firme, seus olhos fixos nos dele, transmitindo sinceridade. Marcos queria acreditar nela, precisava acreditar, mas as circunstâncias e o timing do incêndio deixaram um resquício de dúvida. Apesar de tudo, ele não desejava a morte de Samuel, não dessa forma. O tempo passou e uma investigação completa foi conduzida pela polícia. Não havia evidências de jogo sujo. Tudo indicava que a morte de Samuel foi um acidente trágico. A comunidade local ficou abalada, mas para Marcos, Vitória e Paulo, a vida precisava continuar. Eles decidiram não mudar de cidade. A vida retomou seu curso e eles reconstruíram sua rotina. Paulo voltou à escola e a família tentou encontrar alegria nas pequenas coisas do dia a dia. Marcos e Vitória compartilhavam momentos felizes, mas a sombra daquela manhã no hospital nunca completamente desapareceu para Marcos. Ele amava a Vitória, sem dúvida, e ela a ele, mas o incêndio na casa de Samuel e as circunstâncias em torno dele deixaram uma marca permanente em seu relacionamento. Marcos lutava internamente com a dúvida que às vezes surgia, uma suspeita sombria que ele nunca verbalizava, mas que, em momentos de silêncio, pesava sobre seu coração. Ele se perguntava se realmente conhecia a mulher com quem compartilhava sua vida, ou se as profundezas de seu desespero em relação a Samuel poderiam tê-la levado a agir de maneiras que ele temia imaginar. Vitória às vezes falava: "Você sabe que amo vocês dois e que faria qualquer coisa por vocês?" Aquela frase enchia o coração de Marcos de amor e carinho, mas ao mesmo tempo ele sentia dúvidas do sentido duplo dessa frase. Mesmo assim, eles continuaram juntos, unidos pelo amor que tinham um pelo outro e pelo filho que compartilhavam. Marcos escolheu confiar em Vitória. Escolheu acreditar na vida que haviam construído juntos. E enquanto a dúvida às vezes o assombrava, ele se esforçava todos os dias para superá-la, mantendo a família como seu foco e seu maior consolo.